Descrição técnica do código de problema OBDII, MAP, Banco de Correlação de Fluxo de Ar em Massa ou em Volume 2. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Land Rover, Ford, Alfa Romeo, Toyota, etc. Um código armazenado P00B8 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma discrepância nos sinais correlatos entre a pressão absoluta do coletor, MAP, e o sensor de fluxo de massa ou volume de ar, MAF, VAF, para o banco de motores 2. Banco 2 indica o banco do mecanismo que não contém o cilindro número 1. Consulte uma fonte confiável de informações do veículo para obter a localização do cilindro número 1 do veículo em questão. Somente veículos equipados com múltiplas aberturas do corpo do acelerador, uma por banco de motores, devem exibir esse código. A densidade do ar, pressão, no coletor de admissão é refletida usando o sensor MAP que fornece ao PCM um sinal de tensão. Este sinal de tensão de entrada é recebido pelo PCM como unidades quilopascal (kPa) ou polegadas de mercúrio (Hg). Em alguns casos, o MAP é substituído pela pressão barométrica e medido em incrementos semelhantes. Quando o motor de combustão interna está operando com eficiência máxima, ele cria um forte vácuo que deve ser restrito apenas às aberturas do corpo do acelerador. O vácuo é regulado pela placa do acelerador, controlada pelo motorista em aceleração, e pela válvula de controle do ar inativo, IAC. Quando o motor está em marcha lenta, esse vácuo aspira efetivamente o ar necessário para concluir cada ciclo de combustão. Uma proporção precisa de combustível, ar é um dos fatores mais críticos para alcançar a máxima eficiência de combustível e a minimização de emissões nocivas de escapamento em veículos produzidos em massa. À medida que as placas do acelerador são abertas, o ar que entra no coletor de admissão é medido pelo sensor MAF ou VAF. A estratégia de distribuição de combustível e tempo de ignição é calculada pelo PCM usando dados derivados desses sensores MAF ou VAF. O ar que passa através desses dispositivos é chamado de ar medido. O ar introduzido involuntariamente no motor, vazamentos de vácuo, pode contribuir para condições excessivamente magras, excesso de ar ou combustível insuficiente, e é chamado de ar não medido. Existem dois tipos básicos de dispositivos de medição de ar, sensor MAF. Esse tipo de sensor é usado com mais frequência em veículos nacionais, baseia-se em torno de um ou mais resistores térmicos que estão suspensos no furo do alojamento do sensor, para que o ar possa fluir diretamente através deles. Um dos resistores térmicos monitora o MAF enquanto o outro mede a temperatura do ar de admissão, IAT. Os sensores MAF de fio quente usam a tensão aplicada diretamente a um único resistor para monitorar a quantidade de ar de entrada que flui através dele. À medida que o fluxo de ar ambiente através do resistor é aumentado, a temperatura do resistor diminui, resultando em uma queda no nível de resistência do circuito. Essas mudanças no nível de resistência do circuito resultam em variações de tensão que o PCM recebe como uma medida específica de ar medido que entra no coletor de admissão do motor. Os sensores MAF de fio frio geralmente se parecem com sensores de fio quente e usam um sistema semelhante de medição do ar de admissão. No MAF de fio frio, um par de resistores térmicos também pode ser usado. O primeiro é posicionado em uma área rebaixada do alojamento do sensor e mede apenas a temperatura do ar ambiente, à medida que entra no sensor. O segundo resistor térmico é posicionado próximo ao centro do furo, de modo que o ar que entra possa fluir através dele. À medida que a placa do acelerador é aberta, quando o motor está funcionando, o PCM compara os sinais de tensão de entrada de cada um desses resistores para determinar com precisão quanto ar medido está sendo aspirado para o motor. Sensor VAF. A principal diferença entre o MAF e o VAF é que o VAF é configurado com uma porta ou uma aba que é aberta pelo ar e atraída pela entrada. Este tipo de dispositivo de medição de ar é usado principalmente em veículos importados da Europa. Em marcha lenta, a aba com mola é presa na posição fechada. Quando o acelerador é aberto, a porta é forçada a abrir. A ação da porta, aba em sua dobradiça aciona um potenciômetro que transmite um sinal de tensão ao PCM. O PCM reconhece essas variações na tensão do potenciômetro como o grau de ar medido sendo aspirado na entrada. Um código P00B8 será armazenado e uma
lâmpada indicadora de mau funcionamento, 1000, poderá acender se o PCM detectar sinais de tensão entre o sensor MAP e o sensor MAF, VAF, banco 2, que diferem em mais de 1 grau programado. A iluminação 1000 pode exigir vários ciclos de ignição com falha. Um exemplo de um sensor MAF, qual é a gravidade deste DTC, como a distribuição de combustível e o tempo de ignição são tão críticos para o desempenho e a eficiência do motor, o P00B8 deve ser classificado como severo e tratado como tal. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P00B8 podem incluir hesitação ou paralisação por aceleração, exaustão rica ou pobre, economia de combustível reduzida, desempenho de motor reduzido. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir sensor MAP defeituoso, sensor MAF, VAF com defeito ou contaminado, fiação ou conectores abertos ou em curto-circuito nos circuitos relacionados, um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, um manômetro de vácuo manual e uma fonte confiável de informações do veículo serão necessários para diagnosticar um código P00B8. Um teste manual de pressão de vácuo do motor deve preceder o diagnóstico de qualquer código relacionado ao sensor MAP. Isso pode ser feito usando um manômetro de vácuo. Se o motor não estiver aspirando o suficiente, ele deve ser reparado antes de prosseguir com o seu diagnóstico. Verifique o motor e todos os tubos de entrada de ar quanto a sinais de rachaduras ou quebras e faça os reparos necessários. Vazamentos de vácuo podem contribuir para as condições que causaram o armazenamento do P00B8. Inspecione visualmente toda a fiação e conectores relacionados se o motor estiver em boas condições de funcionamento e se não houver vazamentos de vácuo, faça os reparos conforme necessário. Conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Anote essas informações, pois podem ajudá-lo no seu diagnóstico. Em seguida, limpe os códigos e teste o veículo para verificar se o código foi redefinido. Se o código for redefinido imediatamente, teste o sensor MAP e o sensor MAF, VAF, banco 2, usando o DVOM. Uma fonte confiável de informações do veículo pode fornecer informações valiosas de diagnóstico, como especificações de componentes, diagramas de fiação e visualizações de conectores. Use o DVOM na configuração de ONS para testar os sensores individuais enquanto estão desconectados. Sensores que não cumprem as especificações do fabricante devem ser considerados defeituosos. Os sensores estão em conformidade com as especificações do fabricante. Use o DVOM para testar a voltagem de referência, normalmente 5 volts, e um aterramento nos conectores do sensor. Conecte o cabo de teste positivo do DVOM ao pino de voltagem de referência do conector do sensor com um cabo de teste negativo conectado ao pino de aterramento do conector. Se for detectada a tensão de referência e um aterramento, reconecte o sensor em questão e teste seu circuito de sinal com o motor ligado. Siga a tabela de pressão do ar ou fluxo de ar para a tensão encontrada na fonte de informações do veículo para determinar se os respectivos sensores estão funcionando corretamente. Sensores que não refletem o grau de voltag, de acordo com MAP e MAF, VAF, especificado pelo fabricante, deve ser considerado defeituoso se a tensão de entrada do sinal do sensor no conector do sensor refletir o grau correto de tensão. Use o DVOM para testar o circuito de sinal correspondente para o sensor em questão no conector PCM. Se um sinal apropriado do sensor for descoberto no conector do sensor, mas não no conector PCM, suspeite que exista um circuito aberto entre o PCM e o sensor em questão. Desconecte o PCM e todos os controladores relacionados do circuito e teste os circuitos individuais do sistema, usando o DVOM. Siga o fluxograma de diagnóstico ou os diagramas de pinos do conector para testar a resistência ou a continuidade do circuito individual. Faça reparos sempre que necessário. Suspeite de falha no PCM ou de um erro de programação do PCM. Se todos os sensores e circuitos estiverem dentro das especificações, verifique os boletins de serviço técnico (TSB) para obter as entradas correspondentes ao veículo em questão.
manutenção, assim como os sintomas e códigos armazenados para ajudar no seu diagnóstico. O conector do sensor MAF/VAF é frequentemente deixado desconectado após a execução da manutenção. Se um P00B8 for apresentado imediatamente após a substituição do filtro de ar, verifique este conector.